Deus. Amém? Você está me ouvindo aí? Tranquilo? Dá para ouvir aí? Dá para ouvir aí, Liu? Amém? A gente quer continuar aqui falando sobre esse tema, sobre o relacionamento entre os irmãos. De repente você vai ter muitos mais textos que você vai lembrar aí, né? Sobre e que o Senhor vai ministrar com você aí ao longo dos dias. Isso é um assunto importante, né? Como você ouviu aí o queridão do Mazon falando sobre esse relacionamento com Deus, né? Que é essa daqui para lá, mas também aqui, né? Também tem que ter relacionamento, né? Com Deus e com os nossos irmãos. Não dá para ter só com Deus e correr dos irmãos, amém? Olha para alguém do seu lado e fala assim, não dá para correr dos irmãos, não dá, tem que estar ali. Tá. Às vezes dá vontade, tal, a gente dá, mas não tem jeito, não pode. Tá? A Bíblia é contra isso, então a gente fica com a Bíblia, não com a nossa vontade. Então, que a gente possa parar de correr dos irmãos aí, né? De resolver e tá junto. E vai ser uma bênção e ser instrumento para abençoar a vida das pessoas, né? Então, tá tudo certo. Que você tenha misericórdia dos irmãos, que você tenha um coração aí perdoador. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Às vezes é difícil, tem gente que perdoa mais fácil, tem gente que leva um pouco mais de dias para perdoar, para conseguir, né, ser ministrado pelo Senhor. Mas o importante é que Ele está sempre ministrando para a gente poder estar, como igreja, reunidos, né, não perder isso e continuar. Amém? Levando em conta de verdade que agora falando mais sério, né, do que a gente já tem falado, que às vezes tem situações mesmo, tem coisas que são ruins, que acontecem, não deveriam acontecer, mas acontecem, infelizmente, e a gente tem que sofrer o dano, né, como Paulo tem um texto em Coríntios que ele fala, isso é um texto muito sério, que eu sempre me lembro dele, né, e às vezes eu consigo resolver mais rápido, às vezes não, mas é um texto que eu sempre levo em consideração muito na minha vida, que Paulo diz, olha, sofre o dano, né, sofre você o dano pelas situações com pessoas, e a gente vai assim, né, vai sendo ministrado. Então, sobre o relacionamento entre os irmãos, a gente precisa, quais as áreas que devo observar para ter uma comunhão satisfatória com os irmãos. Então, eu queria ler, não sei se eu já li esse domingo passado, Filipenses capítulo 3, verso 10. Aqui Paulo está falando sobre o que ele era, quem ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía antes de conhecer a Cristo, e aí ele vai abrir mão de tudo isso, ele vai declarar o que é tudo aquilo que ele tinha no passado sem Cristo e agora com Cristo, né? E no verso 10 ele diz aí, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então, falando sobre o que tem a ver com relacionamentos entre os irmãos. Então, a gente precisa entender que nós estamos aqui para conhecer a Cristo, né? E o poder da sua ressurreição. E aí, Paulo vai escrever, e não é só aqui que ele escreve isso, ele escreve em outros lugares também, mas aqui, mais uma vez, ele fala, e a gente vai ler também, Pedro fala sobre isso, que ele fala sobre a nossa participação como igreja, como irmãos, né, a nossa participação nos sofrimentos de Cristo, né, identificando-me com ele na sua morte. Então, Paulo, ele como ministro, como crente, ele vai deixar bem claro que ainda existem sofrimentos que nós vamos passar pela igreja, né, pelo corpo de Cristo, pelos irmãos. Então, quando eu falo de igreja, estou falando dos irmãos, do seu corpo físico, que também é espiritual. Então, nós temos um corpo físico, que é a igreja, né, que são os membros, e ele é um corpo espiritual também, né, bem conhecido no mundo espiritual pelo diabo e pelos seus demônios. Então, Paulo fala desse sofrimento ainda que desse detalhe que nós temos que conhecer a Cristo, né, o poder da sua ressurreição,
que Paulo ele vivia isso, né, esse desejo de continuar na sua caminhada de fé e conhecer cada dia mais a Cristo, né, não que ele tinha chegado já no nível pleno, mas ele caminhava para conhecer mais a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, como corpo, como membro, como igreja. Então, nós passamos muitas dores e situações e sofrimentos por causa da igreja. Então, a gente precisa, irmão, entender que faz parte do nosso dia a dia, como filhos de Deus. Nós estamos inseridos agora no corpo. Então, Paulo fala que se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Agora, ele está falando de um sofrimento aqui nesse texto, de um sofrimento causado pelas questões espirituais, por causa do nome de Jesus. Então, a igreja sofre algumas coisas, alguns sofrimentos, quando você vê ameaças, quando você vê conversas, quando você vê, o pastor pregou aqui ontem, falou sobre isso, de defender a igreja. Então, a gente sofre pela igreja, sofre aflições, sofre sofrimentos mesmo, como Cristo, tudo que ele passou por causa da sua esposa, que é a igreja dele, que ele ama profundamente e que ele entregou a vida dele pela igreja. Então, há alguns sofrimentos que você vai enfrentar na igreja por causa da igreja, porque você ama a igreja. Então, tem situações do seu irmão, que é a igreja, que é corpo com você, que vão trazer sofrimentos para nós. A gente precisa olhar para o irmão, olhar para a igreja, olhar para o corpo de Cristo e entender, nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança. Amém? Nós temos uma aliança. Nós temos que pregar isso, anunciar isso, declarar isso, bater nisso de novo. Quantas vezes foram necessárias, e vai ser até o final necessário falar isso, que nós temos uma aliança, nós estamos realmente, enfrentando essas dores como corpo de Cristo, que a igreja vai sofrer ainda, ameaças, situações que se levantam dentro dela, que nos fazem sofrer. Eu sei que tem situações que aconteceram na igreja recentes, que você estava na tua casa, ela estava sofrendo como igreja. Cada um sofrendo na sua casa, porque nós somos igreja. Então, são sofrimentos que a gente passa, que a gente pensa assim, não precisava passar por isso, mas precisa. Como igreja, precisa. Assim como Cristo sofre pela sua igreja, sofreu pela sua igreja, e eu imagino que ainda deva sentir algumas dores, mesmo no trono sentado, ele deva sentir muitas dores ainda pela igreja. Essa doeu, essa aqui, essa daqui também doeu. Nossa, então tem essa questão aí que Paulo vai, tudo isso como corpo, como irmãos em Cristo, a gente vai passar por isso daí. 1 Pedro 4,13. Você pode falar aí, tá? Você pode perguntar, porque é escola dominical. A gente precisa da tua pergunta aí para sanar as dívidas. As dívidas, ó. Dívidas não, as dúvidas, tá? E também se tiver dúvida, foi paga já também, tá? Na cruz. Então, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições. É esse texto mesmo, mas eu queria só do verso 12, primeiro, para a gente ver melhor o contexto ali. Isso é Pedro escrevendo. Presta atenção no texto aí que você vai ver que é muito poderoso o texto de Pedro. Ele está escrevendo para a igreja. Pedro escreve 2 cartas para a igreja de Cristo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Deixa aí. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós. Quando as tribulações, as provações, as situações vêm na nossa vida, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? E Pedro está escrevendo aqui. E nós muitas vezes não fazemos isso. Nós talvez não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Estou
falando que você não faz, falando que nós talvez não fazemos isso, porque não nos lembramos do texto. Mas Pedro escreve, ó, quando a prova vier, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Não se assuste. Então, como é que eu passo pelas provações e pelas tribulações que surgem na minha vida? Primeira coisa, é não me assustar com elas, porque elas vão vir. Aí Pedro está escrevendo, dizendo, elas vão vir. Então, a primeira coisa para você enfrentar, não se assuste. Quando Jesus vai escrever lá sobre o princípio das dores, uma coisa que ele fala que é muito forte vai vir acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Então Pedro não está falando uma coisa nova, está falando aquilo que ele ouviu de Jesus, olha, vai acontecer isso, guerras, rumores de guerras, tal, fome, peste, catástrofes ambientais, tudo isso. Mas ele está falando para a igreja, até ali, até o verso 13, eu creio que está falando para a igreja. Ele fala, olha, não vos assusteis. Porque é necessário que aconteça isso. Então, primeira coisa para enfrentar a tribulação, irmão, não vos assusteis. Para nós a palavra. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando a tribulação vem? Quando a prova se levanta, a primeira coisa que a gente faz é tomar um susto, ficar assustado, dar uma gelada, aquele calafrio, aquela coisa, aquele negócio, aquele susto. Você fala, meu Deus, e aí? Então, Pedro está falando, olha, com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo, irmão. Ou seja, provas e tribulações não é uma coisa estranha na sua vida. E nem na minha. A gente passa por isso. E vai passar por isso. Então, assim, você vê que quando você começa uma caminhada com Jesus, começa novo na fé, você se assusta mais e teme mais e treme mais diante de situações, não é assim? Depois vai passando o tempo, os anos vão passando, você vai caminhando com Cristo, vai conhecendo mais a Cristo. Então, algumas coisas já não te assustam tanto, vai criando uma certa resiliência, vai criando uma certa experiência com Deus, que vai te dando mais autoridade contra aquilo, você vai liberando palavras, você vai se levantando, se posicionando melhor diante das provas que se levantam, não é assim, não é? Se não é assim, você precisa ser assim, você precisa amadurecer, não é ficar velho na fé, é ficar maduro na fé. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo que a gente vai enfrentando coisas com mais autoridade, com menos medo, menos susto, menos assombro, menos lágrimas, menos tremor do corpo e mais autoridade espiritual, e mais palavra na boca, e mais palavra na mente, que é o campo que o diabo atua tanto, porque a palavra vem na mente, e aí de repente fica só na mente, não vai para o coração, mas ela tem que cair na mente, e descer para o coração e dar fruto. Então, e aí o diabo lança aqui, não, mas essa palavra não é assim, não, mas então assim, com o passar do tempo, caminhando com Cristo, a tendência, e tem que ser assim, eu ficar maduro na fé, você amadurecer na fé, você conhecer mais a Cristo, você conhecer mais a palavra, conhecer as histórias, lembrar dos livramentos que Deus já deu antes, e colocar eles no dia a dia, Então, assim, a tendência é essa. Então, o novo convertido, talvez, ele pode se assustar mais, mas um cara, uma irmã que vai caminhando com Cristo, ela já tem uma palavra diferente, ela tem um comportamento diferente, e vai chegar um ponto que as provas não vão mais assustar, ela vai entender que tem o objetivo de provar a nossa fé, Então, não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecido. Ou seja, resumindo, luta e provação, tribulação, é algo normal na sua vida, viu, crente? Não
não sai, você viu? Eu ouvi um grilo lá perto do extintor, mas não, glória a Deus, aleluia, nada. Mas o texto está dizendo que é, e você sabe que é. Se você é uma prova viva de que o texto está certo. Você tem um monte de tribulação, de provação, e você vence uma, surge outra. Por quê? Porque senão você vai ficar folgado. Já tem tudo engatilhado, já preparadinho para vir a outra. Porque senão você fica folgado, irmão. Você vai sentar aqui na cadeira, vai começar a olhar para o relógio, vai começar a olhar para aquele ar ali, aquela palhetinha, aquela luzinha assim. Por quê? Você não tem prova. Está tudo tranquilo. Está tudo bem. Aí você começa a virar um crítico. Né? Então, Deus te dá prova para você e para mim, para a gente ficar lutando e orando e lendo Bíblia. Você acorda mais cedo para ler Bíblia, você jejua, você ora mais, vem mais para os cultos. Ou não é assim? Fala a verdade. Fala a verdade, não é assim? Você vem para o culto. Agora, se não tem prova, cara, eu já falei, não, vou falar de novo. Eu conheço, sempre que eu me vem isso para falar, me vem o casal, assim, me vem a imagem dos irmãozinhos, assim, perfeita na minha mente, assim. Estou vendo ele na igreja com os bracinhos cruzados. Quando está na prova, irmão, vem para a igreja, vem para o culto, você participa, se coloca e está disponível. Irmão, melhorou um pouquinho a situação, vaza, fala mal da igreja, pastor, aí tem reunião com o pastor. Pastor, porque a igreja está diferente, aconteceu umas coisas, estão acontecendo algumas coisas na igreja, pastor. Não, porque melhorou um pouquinho de vida, a luta diminuiu. Aí vaza. É assim, irmão. É. Então, é assim. Então, olha aqui para mim. Dá um glória a Deus pelas provas aí, em nome de Jesus, porque ela que está te fazendo crescer, está te fazendo andar, está te fazendo caminhar, está te fazendo conhecer mais a Bíblia, está te fazendo mais ter vida mais de oração. As provas que Deus está te mandando aí, a tribulação, Ele está no controle de tudo. Está lá assim, ele continua no controle, assim, soberano. Vou mandar uma prova ali para o Pedrinho. Toma aí, Pedrinho, recebe essa aí. E o Pedrinho vai e luta e vence. Então, tudo para manter a gente aí afiado na fé. Eu vou chegar lá e vou chegar no 14 também. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes. Aí ele vai falar de novo do sofrimento. Aí é outro escritor, não é mais Paulo, é Pedro. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. O que tem a ver com relacionamento entre irmãos? É a igreja, irmão, é o nosso dia a dia aqui, é você chegar no irmão, você está passando por prova, por tribulação. Aí você chega no Jorge aqui e fala, e o Jorge está lá com prova, tribulação, o Jorge está meio para baixo, você chega, o que está acontecendo? Cara, uma prova, também estou, mas vamos orar junto, vamos aí, tem uma palavra, Deus falou isso, está escrito isso. Lembra que Deus te deu um livramento aquele dia, que Deus operou antes da sua, não é isso, é relacionamento, é um ajudando o outro, não é só para ficar olhando para a roupa da irmã, para a roupa do irmão, para o sapatênis do pastor branco, não é para ficar fazendo isso. Aleluia, estou brincando. É para chegar com uma palavra assim, ó, e falar, vai aí, cara, fica firme. Deus vai te abençoar, vai te livrar disso aí, vai te dar vitória. Irmão, esse é o papel da igreja, de irmão, de um com o outro. Eu entrei aqui ontem, o João, a bermuda do pastor. Eu falei, caçar o que fazer, vai. Foi o Pedro. Teve uns 3 que falaram. Não, mas eu só brincando. Mas é só o exemplo que eu usei para que não tinha outro mesmo. Não. Mas é isso, fica gastando tempo com um monte de coisa, irmão. Mas não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de... Sabe, não tem a palavra, inclusive, no coração, na mente, né? Na boca. Tem que ter a palavra. Então é isso aí, alegrai-vos, sabe? Chegar alguém em você e... Porque o nosso conceito é esse. Se eu estou passando por prova, por tribulação, então eu não posso falar para ninguém.
Eu estou passando por tribulação, eu estou sofrendo, Nossa ideia é essa, irmão. Está lá Jesus na cruz, arrebentado, moído pelas nossos pecados e transgressões. Está lá arrebentado, instantes antes de morrer. Ele olha para o céu e fala, pai, perdoa, ó, João, tá aí tua mãe, ó, cuida dela, ó, tá aí, mulher, tá aí teu filho, cuida dele e tal. Na cruz, antes de morrer, arrebentado. Por quê? Porque tinha alegria do que estava passando. É exemplo, irmão, Jesus é nosso exemplo. Então, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo. Né? Bom, vai ser um tempo, eu creio, profetizo esse tempo na nossa vida. A gente vai entrar aqui saltando, cantando, pulando, se alegrando, cheio de gozo no coração, porque estamos passando por tribulação, mas isso não vai impedir eu de ter uma palavra, de subir no altar, de ou aqui embaixo, de orar por alguém, de ministrar com alguém, sabe? Está passando por tribulação financeira, né? Mas você é dizimista, é ofertante, mas está passando por uma prova financeira, irmão, sabe, profetiza, declara, abre a boca e fala para alguém que ele vai receber um milagre dele na área financeira. A gente tem esse conceito, né? Eu tenho uma enfermidade na minha casa, tenho uma enfermidade lá, eu não posso orar por alguém. Irmão, isso é coisa do diabo. Isso é uma doutrina diabólica que ele põe na igreja. Eu estou passando por enfermidade, eu não consegui vencer ainda, então eu não posso orar por alguém. Isso é mentira do diabo, irmão. Ora por alguém, vai ser curado. Creia, a oração da fé curará o enfermo. Mas a gente tem dons, Deus nos deu, e a gente fica no cantinho fazendo de coitadinho. Porque eu estou passando por isso. Que prova, né, irmão? Tem aqueles crentes que sempre assim, né? Sempre na prova. Tudo bem, sempre tem prova, mas não precisa usar ela para ser um coitadinho, né? Não é isso que a Bíblia diz. 14. Se sois, agora o texto fica mais sério. Se sois, é bem sério, mas vai ficar mais sério ainda. Se sois insultados por causa do nome, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Ou seja, está sofrendo por causa do nome de Cristo, irmão, fica feliz. Está tudo certo, faz parte. Na escola, no trabalho, talvez dentro da igreja mesmo, em casa, na família. Se você é fiel a Cristo, e por causa disso está sofrendo alguma situação, fica firme que você vai ver. E quem te fortalece, o Espírito Santo está sobre você aí. Ele está sobre você e está em você. Ele te fortalece, ele te dá sabedoria para conseguir vencer essa prova, esses insultos, essas humilhações, essas coisas que se levantam contra nós. Por quê? Porque você é crente. Porque Cristo é uma realidade na sua vida. Porque a palavra está sempre na sua boca. E por causa disso nós somos vituperados, somos humilhados, somos perseguidos, se for assim, está tudo certo. Né? Vai dar certo. 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Verso 15 é sofrimento, tribulação por justa causa. É gente que aí não tem nada a ver com Deus isso aqui. É consequência do seu pecado mesmo. E não venha culpar a Deus, eu não posso culpar a Deus pelas consequências dos pecados que eu cometi. Então, está aí falando de coisas, nenhum padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Está vendo? Vai se meter onde não é chamado. E aí Pedro está dizendo, olha, esses aí sofrem, porque tem pecado, e aí não tem nada a ver com Deus, e provavelmente só a misericórdia do Senhor para poder resgatar esse caso, mas não tem Deus aí nisso aí. Então, esse aqui tem a ver com o relacionamento entre irmãos, tem tudo a ver, nós somos igreja, a gente precisa ter essa palavra para alguém, precisa estar junto, precisa ensinar as pessoas sobre isso,
A gente está falando sobre discipular, sobre novo convertido. Essa é uma palavra que você tem que ter para quem você vai ministrar, de ânimo, de fé. Né? É um texto que tem estado no meu coração nesses dias, e eu estou tentando viver um pouco mais ele. No meu dia a dia é o que Paulo diz lá, né, na carta aos Coríntios. Ele fala, ó, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. O que Paulo está dizendo ali, entre tantas coisas, é, olha, eu tenho liberado palavra, eu libero palavra com a minha boca, sobre qualquer situação. Por quê? Porque eu creio. Então, se eu creio, eu libero palavra. Toda e qualquer situação que se levanta, eu libero palavra sobre aquela situação. Por quê? Porque eu creio, eu tenho fé. Então, eu exerço a minha fé. E exercito a minha fé também. Então, vem a aprovação, vem a tribulação, vem a situação, o levante, eu libero palavra. Por quê? Porque eu libero palavra porque eu creio. Eu creio no que está escrito, eu creio em Deus, eu creio no poder dele. Então, a situação vem e eu libero palavra, irmão, e Deus vai agindo. Deus vai agindo. Na saúde, na noite, no teu dia a dia, nos livramentos, né, nos milagres. Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então, é um ensino que Paulo dá lá em tantas coisas desse verso, é esse. Né? Tem a situação lá, alguém lá está desesperado, você tem uma palavra de fé na tua boca, e você usa ela, com autoridade. Bom, a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é real, ela é poderosa. Ah, mas eu falei, não aconteceu, continua falando. Continua ministrando, continua liberando palavra. Não esmorece, não volta para trás, não desanima, não retrocede, só continua firme, né, naquilo ali. E Deus vai operar um milagre. Ninguém quer falar nada? Verdade? Como manter a comunhão e o bom relacionamento com os irmãos? Aleluia! Como manter a comunhão e o bom relacionamento com os irmãos? Filipenses 2, do verso 3 ao 8. Bom, você conhece um pouco desse texto, mas ele é um texto sempre bom a gente ler ele e ter ele no coração aí, guardado. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, como manter a comunhão e o bom relacionamento com os irmãos? Veja o texto que Paulo vai usar aqui, ele vai dar o exemplo de Cristo, que realmente é o nosso exemplo maior, ele é aquele que eu olho, preciso aprender dele, seguir o seu exemplo, ouvir as suas palavras, viver o que ele viveu, no sentido de cumprir os seus mandamentos. Então ele é o meu exemplo, o meu referencial é Cristo. Né? E Paulo vai citar aqui o exemplo de Cristo. Mas aí para ter um bom relacionamento, para manter a comunhão, né? Bom relacionamento, nada façais por contenda ou por vanglória. Coisa terrível é trabalhar com alguém contencioso. E cheio de vanglória, só que são elementos que estavam no coração do diabo, do Satanás. Então, contenda e vanglória. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ó, exemplo de Cristo. Tenha moral de olhar para o teu irmão aí e falar, isso é uma bênção, cara. Ele te falou isso? Ele te falou isso? Não? Alguém te falou isso aí agora? Fala para ele assim, não, você é mais abençoado, você é muito mais bênção, irmão. Agora fala para ele assim, não, você que é muito mais. Irmão. Então, é isso, considerar os outros superiores a si. E tem vários sentidos aqui para você entender e ministrar isso, e viver isso. Considerar os outros superiores a si mesmo, em importância, em significado, de colocar alguém mesmo para cima e não para baixo, não afundar, não enterrar alguém, mas colocar alguém para cima,
no sentido espiritual, no sentido abençoado, com o Espírito Santo, com unção, com palavra, não é fazer média, blá, 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 não é nada disso, tá? Está falando de coisas espirituais aqui, e o texto é bem sério para falar isso. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você pode aplicar isso para muitas coisas, mas o dom que você tem é importantíssimo para a minha vida. Eu não tenho todos os dons. Você não tem todos os dons. Eu não tenho todos os talentos. Você não tem todos os talentos, irmão. Foi repartido no meio da igreja. Então, o que Deus te deu é importante para mim. Eu não posso menosprezar isso. E a tendência é a gente, às vezes, caminhar e passar por alguém e não dar tanta importância para esse alguém. Não é? Eu não sei se alguém viu, eu não sabia disso, não vi nenhuma noticiário, não vi nenhuma reportagem, mesmo porque eu não vejo programa de reportagem de televisão, jornalístico, não vejo praticamente nenhum. Mas eu vi na rede social, acho que foi ontem não, foi sexta-feira, o testemunho de uma irmãzinha lá de Brasília. Não sei se alguém viu isso, que o prédio caiu, que teve um prédio, isso foi uma reportagem, que lá saiu na região lá, e depois as pessoas foram lá para ver o caso, né? A irmãzinha, né? Uma senhora de coque, crente, tinha um prédio de 3 ou 4 andares, embaixo era uma oficina mecânica do marido dela, e aí ela acordou um dia, foi lá para a oficina mecânica, e em cima era residencial mesmo, tinha um monte de moradores, né? Embaixo era a mecânica dela e do marido dela, e ela entrou lá na mecânica, e disse que na hora que ela colocou o pé na mecânica, assim, na hora que ela entrou na mecânica, ela falou assim para o marido dela: o prédio vai cair, vamos sair daqui. Aí o marido dela falou assim: você está louca, mulher? Vai cair o prédio? Você está doido? O prédio vai cair. Entrei aqui e Deus falou comigo, vai cair o prédio. E ela saiu catando computador, catando as coisas, colocando na rua, na calçada. Aí ligou para a Defesa Civil, ligou para os bombeiros, Aí o bombeiro falou assim: não, a gente vai depois do almoço, a gente vai mais tarde aí. Ele está... Era um bombeiro incrédulo que estava lá, a corporação dos bombeiros maravilhosa, tá? Que a gente tem um bombeiro aqui, então a gente está só brincando, tá? E aí eu disse que o bombeiro falou: não, a gente vai mais tarde, fica tranquilo, tipo assim, né? Não tem que fazer uma averiguação depois. Aí Defesa Civil, e falou, e ligou, aí os caras foram lá e começaram a fazer lá uma pesquisa lá dentro lá, e os caras perceberam que tá correndo risco de cair mesmo. Aí tirou todo mundo, os moradores, tirou todo mundo. Tirou, o prédio caiu. Olha, uma irmãzinha de coque. Igual a Thaís usava antigamente, assim, os coques da Assembleia de Deus. Assembleiano, ou Deus e amor. Então, às vezes a gente, imagina, irmão, imagina se as pessoas ignorassem, que ela perseverou, se ignorasse completamente ela. Tinha sido uma catástrofe, uma tragédia lá, terrível, pessoas iam morrer. Então, eu não posso, e às vezes eu, como ser humano, na correria, no dia a dia, olha para mim, bem para mim aqui, ó, eu, Marcos, às vezes eu passo e ignoro o dom que alguém tem, talvez. E eu leio o texto e eu vou estudar, e Deus fala comigo: você não pode fazer isso. Então é por isso que eu estou aqui nessa manhã, te falando uma coisa que Deus falou para mim, que eu não posso ignorar aquilo que Deus deu para a igreja, para as pessoas. Então você, olha para mim aqui, você é importantíssimo para a igreja, irmão. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de plenitude, estou falando para a obra, para a igreja universal, para o corpo de Cristo. Você é importantíssimo. Deixa de besteira, deixa de bobeira. Deixa de ser, sabe, desculpe, vou usar o termo. Deixa de ser pinico do diabo, que ele fica jogando um monte de tranqueira, você vai pegando isso. Não, eu não tenho importância, eu não tenho relevância, eu não sirvo para... Você serve, você é uma bênção. Você tem talentos que Deus te deu. E deu só para você ser usado aqui dentro, para abençoar alguém. Pouco glória a Deus, pouquíssimo amém, mas tudo bem. Eu continuo crendo nisso. Isso é verdade, isso é real. Então leve em consideração o que teu irmão tem, como sendo algo que Deus deu para ele, deu para ela, para ser usado na igreja. Então você é um filho, você é uma filha
que Deus separou, primeiro salvou, limpou, está cuidando, e escolheu para alguma coisa na casa dele, para ser usado. Amém? Tem muitos casos na igreja, na Bíblia, que você vê pessoas que foram usadas, né? E talvez você não vai ouvir muitas vezes sobre a pessoa, mas ela foi usada para algo muito poderoso, né? O caso do homem que orou por Paulo, né? Que você não vê depois ele, pelo menos nos textos bíblicos, você não vê muito, na história tem, mas não no texto bíblico. Foi lá, orou por Paulo, caiu as escamas, ele batizou Paulo, né? Foi maravilhoso. E depois Paulo foi quem foi. Né? Tem a história do Billy Graham, que já ouviu ela, talvez de 30 maneiras diferentes, né? Mas pelo menos juntando tudo dá uma história do Billy Graham, né? Que ele era pré-adolescente e tal, ele tinha um evangelista famoso que fez uma campanha, que jejuou, orou por uma campanha evangelística e buscou o Senhor, tanto tempo de jejum, aí foi para a campanha, né, pregou, fez um apelo, veio um adolescente na frente, 13, 14 anos. Falou, mas Deus, está de brincadeira, né? Jejuei, paguei o preço, uma campanha, veio um menino, era o belo Billy Graham, só ele. Foi o maior evangelista do século XX. Ganhou, calcular que sei quantos, 5 milhões de almas ele ganhou. Ou mais, não lembro o número certo agora, mas ele ganhou milhares de almas para Jesus. Viveu até os 90 e tantos anos de idade e não tem um escândalo na vida. Então, assim, para algo poderoso, Deus vai te usar, irmão. Você tem que ter essa consciência, mas como crente, não atente cada um para o que é só propriamente seu. Não, porque eu prego, porque eu sou, porque Deus me usa, porque eu sou uma bênção, porque eu sou espiritual, né? Mas cada qual também para o que é dos outros. Eu estou falando aqui de coisas espirituais, pode aplicar para um monte de coisa o texto, tá? Mas estou dizendo aqui como igreja, como corpo de Cristo, como dia a dia aqui, que você é importante. Eu não posso desprezar o que Deus te deu. Você não pode desprezar o que teu irmão do lado Deus deu para ele. O que Deus deu para ele como ferramenta, como dom, como talento. Não pode. Eu não posso fazer isso. E eu sou chocado com essa palavra, sempre despertado para isso. Mas cada qual atente para o que é dos outros. Irmão, que você tenha uma bênção. Nossa, você ministrou lá, foi uma bênção. Nossa, você cantou lá, foi tremendo, Deus falou comigo. Você deu uma aula lá, foi poderosa. É bom, né, às vezes ouvir isso, né? Porque a gente só ouve por aí boatos. A pessoa falou que não foi legal, que teve lá uns problemas, não sei o quê. Isso não afeta mais, mas é bom às vezes, foi tremenda a sua aula, foi legal o que você, glória a Deus, Deus falou comigo. Não é para ficar elogiando não, tá? Massageando o eguinho, falando, ai, que você é lindo, ai, que voz, ai, Júlio, como você é espiritual, como você é uma bênção. Não é isso, tá? Cara, Deus te usou para falar comigo. Foi uma bênção. E aí quem ouviu isso também não vai ficar, ai, obrigado, eu sou... Dá só um glória a Deus e pronto, encerra a conversa. Senão o diabo olha e fala, vou encher. É o que o diabo tinha no coração. Amém? Quem quer falar nada? Que silêncio, estou ouvindo o ar lá o barulhinho do ar lá do fundo lá. Dá o quê? Testemunho no domingo à noite? Mudou a hora? Testemunho do quê? Vem cá, vai, dá um testemunho. Ei, Bruno, aleluia. Olha o chinelo dela, meu Deus do céu. Tá vendo? É colorido, ó. Deus é alegre, colorido também. Amém. Não, uns tempo atrás, eu estava com um carocinho na mão. E eu já tinha orado, várias vezes orado, e nada acontecia. Aí eu cheguei no pastor Marcos, falei, ora, unge aqui, porque eu creio que Deus pode curar. E se não sair, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu não quero fazer cirurgia, eu não quero nada disso. Eu sei que Deus pode me curar. E o pastor Marcos orou, ele falou assim, está curado. E eu falei, eu creio. E passou um mês, passou 2 meses, e o caroço não sumia. E as pessoas olhavam para a minha mão, e olhavam assim, nossa, você tem um caroço na mão. E é chato, né? Desagradável. E aí eu falei assim, Senhor, eu já tinha um médico marcado. E o médico ia demorar para me atender. Eu falei, Senhor, eu creio que até o
o dia que eu for no médico, esse caroço vai ter sumido, em nome de Jesus. E chegou o dia do médico e nada. Eu falei assim, tá bom, senhor, o senhor vai fazer alguma coisa. Eu fui ao médico. Cheguei no médico, o médico falou assim, ó, Sandernene, nós vamos pedir uma radiografia do teu mão e vai ter que fazer a cirurgia. E pode ser que vai voltar, mesmo fazendo a cirurgia. Eu falei, tá bom. Eu falei, senhor, eu sei que o senhor pode todas as coisas. Aí ele marcou o exame e tudo. Eu cheguei em casa. No outro dia de manhã eu fui tomar um banho. Eu levei um escorregão no banheiro. E eu fui com o quê? Com a mão no chão. E não senti dor, não senti nada. Beleza, levantei, esqueci de olhar na mão. No outro dia eu olhei na mão, não tinha nada. O caroço tinha sumido. Eu falei assim, eu vou esperar um tempinho para contar um milagre, porque pode ser que o caroço apareça, né? Mas para a honra e glória do Senhor, ó, tá aqui. Não, pastor, mas eu sabia que não ia voltar, né? Mas eu só queria ter. Ó, sumiu. E eu não tinha falado para ele ainda esse acontecimento, né? Aleluia. O anjo veio, puxou a rasteira dela, para ela poder ver a mão dela que estava curada. E a Sanderene, depois que eu orei com ela por isso aí, passou uns dias, eu fui lá na loja dela lá, e aí ela falou assim, ó, eu falei, e aí a mão? Ela falou, diminuiu um pouquinho, mas está aqui ainda. Aí ela falou para mim assim, ora de novo. Aí, naquele dia, eu tinha um entendimento assim, não, mas se eu orar de novo é falta de fé. Naquele momento eu pensei aquilo, né? Mas depois eu estava ouvindo um pregador americano aí, que Deus usa muito ele com cura, e ele ministrando, ele ensinando, ele falou, ó, geralmente a gente faz um apelo para cura, as pessoas aí na frente, a gente entrevista a pessoa, né? Ele vai ensinando algumas coisas, passos básicos, assim, nada de verdade, não é uma doutrina absoluta assim que ele ensina, não, é só da vida dele, né? Que ele tem sido dado por Deus. Ele fala, olha, faça uma entrevista, ó, qual que é o seu motivo de oração, tal, qual que é a enfermidade, a pessoa fala, aí ele ora, aí ele para ali a oração, ele fala de 1 a 10, qual era o número, o nível de dor que você tinha? Era 10. E agora? Está em 7. Aí ele fala, vou orar de novo então. Ele continuava orando. Teve casos que ele orou várias horas pela pessoa, até a pessoa falou, olha, sumiu. E a partir daquele momento eu fiquei pensando nisso, pô, né, de repente a gente às vezes radicaliza, né? E eu sou muito radical, assim, muitas coisas, e depois eu quebro a cara. Constantemente eu quebro a cara, né? Porque quando a gente radicaliza muito uma coisa espiritual, a gente quebra a cara e aquilo que eu cria lá há 25 anos atrás, eu não creio mais hoje. Eu já mudei, aperfeiçoei, já melhorei muito, amadureci, então, né? Coisas que eu falava lá, não falo mais. E a gente vai amadurecendo. E é isso que é andar com Deus, né? Você vai aprendendo que Ele é Deus e você não é nada, né? Você vai só... Então, hoje eu já oraria 2 vezes, 3 vezes, eu oraria mais, hoje orei de novo. Tá? Não tem mais problema com isso. Né? Mas, lógico, não vou ficar orando para orar 3 vezes. Eu vou orar para orar uma vez só. Você vai orar para orar uma vez só, crendo na cura. Né? Mas, se não aconteceu, continua orando. O Paulo orou várias vezes, né? Até que Deus falou claramente, pode parar de orar, porque eu não vou fazer. Aí ele parou. Mas ele orou 1, orou 2, orou 3. Então, assim, é isso que a gente precisa aprender, que não estou passando uma doutrina, estou dizendo só que é um ensinamento que eu achei legal e eu peguei para a minha vida isso. Nesses tempos eu peguei para a minha vida. Então, se eu orar 10 vezes, eu vou orar 10 vezes. Amém? Ninguém fala uma coisa? Fala alguma coisa, você está muito quieto, gente. Testemunha à noite, tá? Domingo à noite. À noite, domingo à noite. Nada. Verso 5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz para a igreja. Que é para existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, Paulo não joga para ele, ainda que ele fosse discípulo de Cristo, e que tem texto que ele fala, seja meu imitador como sou de Cristo. Aqui ele fala, olha, o sentimento que houve no coração do nosso Senhor, tenha também em você. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós, irmãos, temos que correr do orgulho, da vanglória, da soberba,
de tudo isso, sabe? Essa exaltação, sentimento de que eu sou indispensável, de que se eu não estiver aqui, vai quebrar, vai parar. Irmão, não vai. Vai continuar, talvez muito melhor, de verdade. Ai, que se eu largar esse departamento aqui, quero ver o que vai virar. Irmão, vai virar uma bênção. Inclusive, se eu estiver pensando isso, eu sou o motivo do negócio não ser uma bênção. E aí Deus, ó, remove. Não sei subir igual o pastor, mas tudo bem. O meu subir é horroroso. Mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmão, olha o que pode para a igreja, para nós. É fácil viver isso, mas tem que viver isso. Como relacionamento, para ter um bom relacionamento com os irmãos. Tem que ter isso, irmão. Está escrito. Ai, como que... Aí eu vou ouvir os coach, vou ler livro de autoajuda para me relacionar, porque eu tenho problemas da minha infância, da minha alma, não sei o que. Irmão, é só ler a Bíblia e pôr em prática a Bíblia. Pronto. Não, porque eu sofri um trauma. Beleza, traumas são sérios, a gente ora por isso, mas depois não fica usando isso para não ter um bom relacionamento com o irmão. Uma vez que passou pela libertação, a partir daí, irmão, tá liberto, tá zerado, vai viver uma nova vida. Como? Lendo o texto. Né? Lendo o texto. A forma de ser. Jesus tomou a forma de servo. Imagina quando tudo foi criado, ele estava lá. Ele é senhor de tudo. E aí ele se humilhou, tomou a forma de servo. Ao ponto de chegar num jantar com 12 discípulos, ele colocar uma toalha como que só quem fazia aquele papel ali de lá. Imagina lavar o pé do Pedro. Imagina lavar o pé de Judas, Iscariotes. Imagina lavar o pé de Tomé. Imagina quando deve ser feio o pé de um incrédulo. Deve ser horroroso. Porque a Bíblia fala que quão formosos são os pés daqueles... louco, essa é dó. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, imagina como é feio o pé de um incrédulo. Horroroso. Louco, essa é demais. Essa salvou meu domingo, aleluia. E aí está lá Jesus, cara, com um pano, com um servo da casa. O servo de menor escalão numa casa, Jesus faz esse papel. E lava o pé deles. Pega uma toalha e enxuga. Fez um serviço, uma obra completa. Para eles saírem dali já voando. E ele fala, assim como eu fiz, fazei vós também. Siga o meu exemplo. Olha. E a gente, irmão, não consegue pegar na mão do irmão às vezes. Eu às vezes. Você talvez. Então, o que eu tenho que fazer está escrito e é muito claro. Eu só preciso viver isso. Dá um jeito de fazer isso, de viver isso. Orar, buscar o Senhor, me humilhar diante dEle para que Ele me ajude a viver isso. E Ele ajuda. Ele faz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então tem humilhação, tem servidão, tem tudo que você precisa aprender aqui e até obediência. Obediência não é só um tempo da minha vida, obediência é até a morte. Obedecer até o final, aquilo que o Senhor mandou obedecer. Ele não vai mudar, irmão. Aquilo que Ele deu de palavra, de mandamento, Ele não vai mudar. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai abrir uma concessão para mim, porque eu sou muito legal e eu ando há muitos anos com Ele. Ele não vai quebrar um galho para mim. Você pode ter 50 anos de caminhada com Cristo e ser o maior ministro do mundo que Deus usou, mas Ele não vai abrir concessões especiais para você. Não vai. Aquilo que era pecado, é pecado. Aquilo que eu não podia fazer, eu não posso fazer. E aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Obediência até a morte. Jesus não foi obediente por um tempo, Ele foi obediente até o final. Até o último instante Ele foi obediente. Amém, aleluia. Ninguém quer falar nada? Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, irmão. Aleluia.
Então, assim, é muito sério isso. Efésios capítulo 4, verso 25. Chamando atenção para ele, né? Essa pessoa vai acabar virando o alvo é sempre isso, né? O que Deus olha sempre é a motivação lá dentro, né? Por isso que cada obra que eu faço será julgada, né? Cada palavra que eu faço, cada obra que eu faço será julgada, né? Talvez eu não perca a minha salvação por aquele sentimento do coração, mas aquela obra não valeu nada diante do Senhor, não vai ter galardão por aquilo, né? Então tem que ser uma coisa realmente verdadeira. Inclusive aqui vai ter um texto interessante que fala mais ou menos sobre isso daí. Efésios capítulo 4, verso 25. Ó, eu sei que você conhece esse texto de outras maneiras, mas eu queria falar sobre esse texto de uma outra perspectiva, né? Como manter a comunhão e o bom relacionamento com os irmãos. Efésios 4, 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A gente sempre lê o texto pensando assim, bom, o cara se converteu, lá fora ele era mentiroso, agora ele conhece Jesus, vai parar de mentir. Beleza, tá serve. Mas está falando sobre, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, Paulo está falando uma coisa muito mais profunda aqui. Não é só o cara que se converteu, que era mentiroso, ou a irmã que se converteu, que era mentirosa, né, e agora se converteu, não mente mais. Não, está falando de relacionamento, do dia a dia aqui, ó. Então, eu não posso olhar para você e passar a mãozinha e ficar mentindo para você. Não, você é perfeito, está tudo certo, você pode continuar assim. Não, a tua vida está tudo certo. E eu sei que não é. Porque tem gente que se acostuma com a mentira que está ouvindo. A mentira que está ouvindo é, não, você é uma bênção. Não, Jesus te ama. O que a gente está ouvindo muito por aí, na internet e até em outros lugares por aí, é essa mensagem mentirosa que não é o evangelho verdadeiro, né? Esse evangelho coach, essa coisinha que você já ouve por aí, e é verdade, infelizmente existe. Não, que você é importantíssimo, que Deus te ama de tal maneira, que você não precisa, não, a vida é tua, você pode viver como você quiser, mas Jesus te ama assim mesmo. Não, isso é mentira. E tem pessoas que se conformam e aceitam isso, né? Então, tem um monte de evangelho assim, um falso evangelho. Então, Paulo está dizendo assim, ó, quando alguém olhar para mim e falar assim, ó, você está vivendo errado. É um crente em Jesus que não está mentindo para mim. E eu vou me corrigir em Deus. Porque Deus levantou alguém para falar a verdade para mim, alguém que não está mentindo para mim. Não está olhando para mim assim, olha, tá perfeito, hein? Pode seguir assim, tá tudo certo. Tudo normal. Eu conheço um lindão abençoado aí que vivia passando a mão no pecado de pessoas dentro da igreja por causa disso. Porque falava mentira para as pessoas. Porque as pessoas davam algum retorno para ele. E aí ele alisava o pecado dos outros. Tipo, mas a igreja sabia. E aí quem sofre é a igreja. Então não pode viver isso. Paulo está dizendo aí, ó, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. É claro, verdade com graça. Verdade sem a graça é uma desgraça. Eu posso e tenho que falar a verdade, mas com graça, com amor, com Cristo nela. Não é para chegar para arrebentar alguém, não é nada disso. Aí já é outra coisa. Por isso, deixai a mentira, para de ficar
concordando com o pecado de alguém na igreja, alguém que você conhece, né? Para de ficar concordando com isso, né? Fale a verdade. Senta, olha no olho, né? Ore antes, pede para que o Senhor te unja para aquilo especificamente. Né? Tem um jeito, senta, conversa, não expõe, não traz o escândalo de alguém à tona, né? Resolve isso daí lá e está tudo certo. Mas não fica nesse caso de mentira, mentira, mentira. Ai, que você é tão uma bênção, você, não, está tudo certo. Não, pode fazer isso sim. Não, é isso, Cristo não olha para isso. Não, Jesus é amor, né, irmão? Jesus é amor. Não, ó, porque a graça, olha, a graça está tudo tranquilo. Não, irmão, deixai a mentira. Né? Deixai a mentira. E falar a verdade. Com o seu próximo, porque somos membros uns. Está falando de relacionamento, tá vendo? Está falando de corpo. Que você falando a verdade para mim vai me ajudar. Você vai me ajudar. Você vai me fazer viver. Não só aqui, mas também a vida eterna. Então, deixar a mentira e falar a verdade. Já viu pessoas assim? E infelizmente, geralmente é assim, né? Não, pode falar a verdade. Não, fala, eu aguento a verdade, pode falar a verdade. Bom, quem fala isso não aguenta a verdade. Aí você vai falar para ela a verdade, ela vai ficar emburrada, vai entrar em crise, vai dar chilique, vai sair da igreja, vai virar isso. Então, quando alguém fala para mim assim, não, pode falar a verdade, pode falar, eu aguento, pode falar, fala a verdade. Aí você vai falar, quando eu ouço isso, eu já fico um pé atrás. Mas tem que falar a verdade. Então, quando alguém falar a verdade para mim, eu não posso ficar emburrado, entrar em crise, fazer chilique. Não, eu tenho que me corrigir em Deus. É só isso. Pô, Deus te usou para falar a verdade para mim. Glória a Deus, beleza. Nós somos membros uns dos outros. Talvez não seja legal ouvir isso, talvez não seja gostoso ouvir isso. Mas é bíblico e é eterno, é de Deus, é ungido isso. Então, quando alguém espiritual, alguém que é de Deus, alguém que você sabe que tem fruto na vida, que chegue para você e diga a verdade para você, a verdade de Deus para você, ou para mim, que eu me corrija. Porque nós somos membros uns dos outros. Somos corpo. E Deus levantou a pessoa para me abençoar, amém? Só isso. Amém? Claro que se vier alguém que não tem fruto, que não tem vida, que não tem nada, lógico que aí eu não vou me desgastar com isso. Né? Ninguém fala nada, irmão, nem o Lio que está lá, o Lio, última cadeira hoje. Amém, vamos ficar de pé. Ô, louco, férias assim? Férias prolongadas? Só 2024? Amém. Queridos, eu sinto que é importante isso, não que as outras coisas não tenham sido, né? Foi muito boa a aula, mas desde o término do dilúvio, o Senhor deixou uma palavra que você pode ver aí pela natureza que ela está acontecendo. Ele fala, enquanto houver dia, nunca deixará de ter. Você está sentindo calor aí? De vez em quando você sente frio. Mas ele falou que teria dia e noite, teria frio e calor, inverno e verão. Diga assim agora, fala, e teria plantio e colheita. Fala para o teu irmão, isso é a lei da semeadura. Você crê em plantio e colheita? Então tem uma mentira, irmãos, que realmente o pastor falou um pouco sobre isso, eu já vivi isso, e de uma forma bem intensa. E a pessoa chegar com um problema para você, relatar o problema para você, mas é o problema que você está vivendo. E muitas vezes, se você não tiver sabedoria, você fala, ih, rapaz, estou passando por isso também. É triste, é terrível. Não, mano, pelo amor de Deus, esse é o momento da tua semeadura. Vou repetir. É Deus que está preparando algo que Ele quer te favorecer, quer te abençoar.
Coloca Gênesis capítulo 20 aí, por gentileza. Só que o diabo quer colocar que você vai orar por quê? Que nem a sua luta que você não está conseguindo vencer, você vai orar para o outro vencer a luta dele. Se a sua própria você não dá conta, olha como o diabo é sagaz, irmão. Ele é astuto. Ele tem todo o tempo do mundo para, sabe, trabalhar a minha mente e a tua mente, para privar você daquilo que é um direito seu. O que você semeia, você colhe. É Gálatas 6,7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quantas vezes eu estava passando por problemas terríveis financeiros, a pessoa aproximava perto de mim, pastor, estou numa luta aqui, vem cá, querido, que eu vou orar por você. Mas você não vai chegar lá, ih, rapaz, também estou passando por isso. E vamos chorar junto aqui. Olha o que aconteceu aqui, querido. 18. Põe um pouquinho antes aí, 17. E orou, olha só, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Ele tinha filho? Por uma situação que ele desceu para o Egito, e ali, por causa da sua esposa, por ser muito formosa, ele falou, não é minha esposa, é minha irmã. E o Abimeleque levou para o palácio, e correu um risco ali, sério ali, mas naquele ato, houve uma esterilidade que foi ali causada por Deus, e quando ele foi ali arguido sobre aquela situação, havia uma esterilidade, a mulher dele era o quê? Então ele orou para as pessoas ter filhos, sendo que ele mesmo não tinha. Quem consegue entender isso? Olha lá, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque. Aí, muitos que não vieram aqui, vão falar, pô, eu estou orando para os outros ter filho, mas eu não tenho, eu estou orando para os outros ser curado, mas eu estou doente, eu estou orando para outros prosperar, mas eu estou com problema financeiro. Querido, se você entender assim, você não vai sair dessa crise. Entenda que isso é uma semeadura, você semeia e você colhe. E olha o que acontece aqui, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. 18. Porque o Senhor havia fechado. Deus prepara, irmão, quem que tornou a Ana estéril? Quem que abriu a madre de Ana? Mas precisou de um voto. Mas quem que precisava de Samuel? Era Ana ou era Deus? Então, quando ela semeou, ela colheu mais 5 filhos. Você está aqui? Olha lá. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Coloca agora no próximo capítulo. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Mas antes de Deus prover o Isaac, Deus proveu para ela uma semeadura. Alô? E quem quer semear aqui? Oh, agora vamos passar a cestinha, aleluia. Você viu? Fiz um cenário bom para passar. Não, mas brincadeira, só para você não perder a piada. Queridos, nós vamos ter agora alguns eventos bem interessantes. Você não esteve aqui ontem, viu o culto dos jovens de ontem lá? Analisa para você estar somando com a gente nisso. Mas nós precisamos levantar, irmãos, nós precisamos levantar muros de proteção sobre o evento que nós vamos ter lá no cenáculo, um retiro. Nós queremos fazer um retiro poderoso. Mas muitas vezes, sabe, trata como algo comum, e não é, irmão. Nós queremos fazer algo poderoso mesmo. Vai vir, sabe, uma caravana poderosa aí de Barretos, da região aqui, de uns irmãos aí, e nós queremos que isso seja só sabe, para que depois nós consigamos fazer algo maior ainda, tá? Então esteja levantando aí muros de adoração, de intercessão a respeito do retiro, sabe, esteja realmente aí, Senhor, nós precisamos preparar aquele lugar, então não permita que venha faltar alguma matéria-prima, que a mão de obra tenha alguma complicação, prepara as estruturas, prepara tudo que diz respeito para o bom andamento desse retiro, sabe, em nome de Jesus, Senhor, guarda, livra, traga mesmo os preletores, começa a dar revelação do que o Senhor quer falar lá, aí nós vamos colher lá. Você está aqui? Quem quer colher algo poderoso no retiro? Então nós precisamos semear desde já. Então esteja aí, sabe, levantando muros mesmo ali, sabe, de intercessão mesmo, e com certeza Deus vai mover o céu sobre aquele lugar. Amém? Estamos juntos? Fala para o teu irmão, e misturado. Aleluia. Vai em paz, Deus abençoe.